No final de sua vida, o apóstolo São Paulo diz, como testemunho e uma espécie de exortação para nós. Diz ele: combati o bom combate e guardei a fé. Escrevendo a Timóteo, ele o exorta justamente neste sentido, dizendo, é a epístola para nós hoje, quando fazemos memória de São Timóteo. É a sua festa hoje, segundo o calendário tradicional. Ele diz, Timóteo, combate o bom combate da fé. Uma pergunta para nós. Quando o apóstolo São Paulo fala de combate, nesse sentido, bom combate da fé, combati o bom combate e guardei a fé, do que fala ele? Ele indica, através dessa expressão, caros fiéis, o conjunto de todos os esforços veementes de cooperação com a ação de Deus em nós, com vistas à nossa salvação e santificação, entendem? Deus age poderosamente em nós para nos salvar e nos santificar, de todas as maneiras que conhecemos. Mas nós sabemos, inclusive pelo apóstolo São Paulo, que devemos cooperar de maneira ativa e intensa com esta ação divina sobre nós. Trabalhai com ardor e tremor pela vossa salvação. Isso significa cooperar veementemente. E o conjunto dos esforços nesse sentido é o que caracteriza justamente o combate da fé. Quem diz combate nesse sentido, diz luta mesmo, verdadeira, contra os três inimigos da nossa salvação, que conhecemos muito bem, é o mundo, a carne e o demônio. Eu dispenso a definição de tudo isso, que já apresentamos tantas vezes, não é? Estas são as três fontes da tentação, eu me limito a dizer isso hoje. São os três inimigos da nossa alma, os três inimigos de Deus, os três inimigos da nossa salvação, os três inimigos da nossa santificação. E, ao mesmo tempo, as únicas fontes de tentação, o mundo, a carne e o demônio. Bom, falamos então de combate, de luta contra estes três. Trata-se, como sabemos, no final das contas, de luta contra os pecados e imperfeições. Se nós lutamos contra estes três inimigos da alma, e eles são as fontes da tentação, nós os combatemos por conta da resistência que devemos impor às tentações. Não queremos pecar. Nós recusamos o pecado, que é a negação de Deus, que é a ofensa feita a Deus. Vencer tais inimigos significa vencer aquilo, superar, rejeitar, rechaçar aquilo que eles nos propõem como convite para o mal, como tentações. Luta contra os pecados, mas também luta contra as imperfeições. Entendam, imperfeição aqui em campo absolutamente espiritual. Luta travada, caros fiéis, essencialmente para, sabemos já perfeitamente, conservar a fé e a graça. Quando ele diz, combati o bom combate e guardei a fé, vejam que ele está falando explicitamente disso. Nós lutamos contra os inimigos da alma para, em primeiro lugar, conservar a fé. E conservar também aquela graça maravilhosa que se apoia sobre ela, sobre o dom da fé, e que nos conduz à vida eterna, a graça, com G maiúsculo. A graça da justificação. Luta travada ainda para permitir que a fé e esta graça cresçam e se desenvolvam e sejam cada vez mais arraigadas e enraizadas em nós. Isso significa processo efetivo de santificação. Nesse sentido, já que se trata de cooperação com a ação de Deus em nós, luta para perseverar, enfim, no cumprimento fiel e por amor a Deus de sua santa vontade, seguindo o exemplo de nosso Senhor e dos santos. A pergunta que eu faço é a seguinte: perseverança no cumprimento da vontade de Deus, perseverança na luta contra as tentações, perseverança na luta contra o mal, aonde nos leva esta perseverança? É claro que, segundo o ensinamento do próprio Senhor, ela nos conduz à salvação. E nos conduzindo à salvação, nos conduz ao progresso no processo da nossa santificação. Sim, porque a santificação não acontece assim de uma vez por todas. É todo um processo e leva todo o tempo de uma vida. Processo de santificação, caros fiéis, que conhece nesta vida justamente 9 níveis ou 9 estados diversos de alma, distintos e sucessivos. E eu simplesmente
como meditação para nós, proponho um primeiro contato com cada um deles, de maneira bem sumária, hoje, aqui. Inclusive para que vocês, para que nós, caros fiéis, possamos nos localizar. Vamos lá, vamos considerá-los então, estes níveis de santificação, esses estados diferentes de alma. Vamos lá, o primeiríssimo e mais baixo estado de alma é o do empedernimento, palavra complicada. Empedernido significa petrificado, endurecido, insensível. Sabe a pessoa que tem o coração duro como pedra? Ainda não foi triturado, não foi contristado, não foi contrito para poder se abrir para Deus? A pessoa está completamente fechada para Deus. Conhecem casos assim? Não é para citar o nome de ninguém. Coração endurecido é o primeiro nível. Nesse estado, a pessoa se vê estagnada no pecado mortal. Seja por ignorância, seja com consciência maldosamente falseada. É como se ela dissesse, não tem problema não é assim tão grave, e nem pecado é. Ela mesma se engana. O sabotador dessa pessoa é ela mesma. Verifica-se também nesse caso o abafamento ou ausência quase total de remorso. A pessoa não se arrepende, ela acha que não tem problema, acha que não tem pecado. Que pecado? Situação triste, porque como quereria ela sair dessa situação de pecado sem reconhecer o mal, para trazer remédio a essa situação de grave enfermidade, entendem? Nesse estado, a pessoa praticamente pouco pode fazer por si mesma, ela depende muito das nossas orações, ou exortação, instrução, ensino, uma leitura que é transmitida para essa pessoa. Quantas pessoas se converteram em situações semelhantes através de uma oportuna exortação, de uma leitura salutar? Nesse estado ainda, quanto à oração, constata-se a supressão determinada de todo recurso a Deus. Eu não preciso de Deus. É mais ou menos isso. Estou traduzindo de uma maneira quase dramática um estado de alma, justamente nessa condição, da pessoa que, marcada, cegada pelo orgulho, diz, eu não tenho nenhum problema, eu não preciso de ninguém, muito mais de uma deidade, muito menos de uma deidade, não. Estado de endurecimento do coração. Quando a pessoa tem a felicidade de se libertar desse estado, ela passa ao segundo nível, estado de alma, um nível que é o do verniz cristão. Vamos lá, nesse estado, o pecado mortal é considerado como um mal, sim, mas um mal de pouca importância, bagatela. A alma o comete sem remorso, em qualquer ocasião ou tentação. É como dizia um religioso da minha congregação, a cada tentação uma queda. A confissão se dá quando acontece quase sem contrição. A oração é geralmente maquinal, sem atenção, ou quase sempre ditada por algum interesse temporal. Nela, nessa condição chamada de verniz cristão, o segundo nível, os momentos de concentração são raros e superficiais. Muita dificuldade de introspecção, de recolhimento, de condição básica, de silêncio interior, como vimos há alguns dias, para a oração que conta, verdadeira, que pode levá-la adiante, a pessoa. Nesse estado, o pecado mortal é de fato considerado uma bagatela. O que dirá então dos pecados veniais que são cometidos? Muito frequentemente. Terceiro nível, quando a pessoa sai do verniz cristão e entra já numa prática cristã um pouco mais consequente, o próximo nível se chama o da piedade medíocre. Piedade alguma, pronto, já tem um princípio de vida cristã, mas é medíocre, muito fraco, muito fraco. Nesse estado, o pecado mortal já começa a ser francamente combatido. A pessoa entendeu do que se trata. Entende que perder a graça santificante e colocar-se em risco de condenação eterna não é brincadeira. Entende que o pecado, a ofensa a Deus é maior que há e que se existimos para amar a Deus, não tem nada a ver ofendê-lo. Ela já entendeu o que significa o pecado mortal. Ou seja, a expressão máxima do pecado, que é a negação de Deus. A fuga das ocasiões ainda é pouco frequente. Sabemos que para vencer, triunfar sobre o pecado, devemos fugir, heroicamente fugir das ocasiões que levam para o pecado. Nesse caso aqui, a pessoa é muito lenta.
ela é muito fraca para fugir. Ela se entrega mais facilmente do que foge. Mas o arrependimento, quando acontece, ele é autêntico, ele é sério. E as confissões são sinceras. Quanto ao pecado venial, ela começa a se preocupar com eles. E começa justamente a se incomodar com eles, lembrando que, inclusive, sendo pecado, sem ofensa a Deus, por mais que não façam perder a graça e não coloquem diretamente no risco de condenação eterna, fazem um estrago enorme, trazendo um esfriamento naquele amor que devemos a Deus impressionante. Quanto ao pecado venial, constata-se uma espécie de pacto com esse tipo de pecado. Tudo bem, eu começo a combater o pecado mortal, mas os pecados veniais, bobagem. Venham. Considerando como mal insignificante. Logo, tibieza, sim, tibieza da vontade, porque disse bem-vindo, assim, a soma dos pecados veniais, consequência, tibieza. Nada é feito para preveni-lo, o pecado venial. Não estou preocupado com ele. Nada é feito para arrancá-lo ou descobri-lo. Com relação à oração, vejam, nós avaliamos o estado de alma segundo esses critérios. Pecado mortal, venial, imperfeição e oração. É assim que fazem os teólogos, os santos, os místicos. É assim que a gente avalia, uma espécie de termômetro para saber a quantas anda. A oração aqui é bem feita, de vez em quando, com veleidades passageiras de fervor. Um fervor aqui, um fervorinho ali, mas algo bem espaçado. Quando a pessoa supera essa etapa, ela passa a piedade intermitente. Não é mais a piedade medíocre, é uma piedade um pouco mais consequente, mas é não ainda constante, intermitente. Vai, vem, ela alterna altos e baixos com relação à sua vida de piedade. Nesse estado, o pecado mortal é lealmente combatido. A fuga das ocasiões é habitual. O arrependimento é muito vivo. Fazem-se penitências agora para reparar. Não é mais uma questão, por exemplo, de evitar o pecado, não pecar. Não. Eu evito, combato, e pelo fato de tê-los cometido, reparo, porque sei que eles causam uma desordem. Todo pecado introduz na criação uma desordem que exige reparação. Esse é o sentido último da penitência, das indulgências, e eu quero fazer isso. Eu sou a causa dessa desordem que eu introduzi por causa do meu pecado no criado. Então compete por uma questão de justiça, de maneira bem adulta, que eu faça algo para arrumar a casa. Fazem-se penitências sérias para reparar. Quanto ao pecado venial, vamos ver qual é a sensibilidade da pessoa que passou para esse quarto nível. Às vezes o pecado venial é deliberado. Vejam só, os pecados deliberados começam a ser menos frequentes. Sim, porque há pecados veniais deliberados que a pessoa faz com plena consciência e faz, sim, estou fazendo porque eu quero fazer de propósito deliberado. Outras vezes o pecado é venial por conta de distração, ela é pega de surpresa, vamos dizer assim. O combate, contudo, ainda é fraco. Há combate contra o pecado venial, mas ele é fraco. O pesar, a dor pelo pecado ainda é superficial. O exame particular, aquele exame que devemos fazer a cada dia, o exame particular, ele é sem objetivo preciso, ele é meio vago, sem espírito de continuidade. Um dia sim, outro dia não, um dia sim, 5 dias não. Quanto à oração, a resolução de fidelidade à meditação, como nós consideramos aqui algumas semanas, a resolução de fidelidade a isso é insuficiente. Ou seja, conclusão, não existe fidelidade à meditação, a base da oração, como entendemos. A qual meditação se abandona logo que chegam, por exemplo, as securas. Pronto, vem um momento de aridez, de secura, eu já abandono a oração, quando eu mais preciso dela. Nos momentos múltiplos de afazeres, ou de múltiplos afazeres, já deixo oração, não tem muita coisa para fazer. Ou então, cruzes, não, eu não tenho mais como rezar. Quando eu mais preciso, é ali que, por exemplo, nessa condição de piedade intermitente, mais eu abandono aquilo que para mim faria toda a diferença para melhor. Superada essa fase, temos a piedade agora sim, perseverante. De piedade medíocre, passamos para a intermediária, agora para a piedade perseverante. Estamos no meio do caminho, caros fiéis. Quanto ao pecado mortal, nesse estado já não acontece mais. Quando muito, raríssimas surpresas violentas e repentinas. Muitas vezes, então, a existência do pecado mortal é duvidosa. A pessoa vem à confissão, ela diz, eu não sei se eu consenti,
Tudo isso acompanhado de ardente compulsão e penitência. Se já havia compulsão e penitência antes, imagina agora com essa sensibilidade maior. Tudo isso por conta do mover do Espírito Santo que faz com que amemos a Deus de maneira mais profunda e pura. Quanto ao pecado venial, a vigilância, sim, agora vem, a vigilância para evitar o pecado venial e combatê-lo, não só o pecado mortal. Ele é raras vezes o pecado venial deliberado, raras vezes. Vivamente sentido, mas ainda pouco reparado. O arrependimento, ele é intenso, mas a reparação ainda deixa a desejar. O exame particular já melhorou, ele é continuado agora, visando, basicamente, já que superamos o pecado mortal, apenas a fuga dos pecados veniais. A pessoa, então, por exemplo, naquele seu exame particular hoje, ela escolhe um dos pecados mais notáveis, veniais, e diz como combatê-lo de uma maneira inteligente, qual estratégia melhor para superá-lo? Através daquilo que os mestres espirituais ensinam, através daquilo que Deus, na oração, me ilumina. Vivendo, contudo, apenas a fuga dos pecados veniais, não se importando ainda com as imperfeições, que também devem ser superadas, mas ainda é muito cedo. Precisa atingir um nível superior para começar a se interessar de uma maneira mais profunda com as imperfeições, no sentido de combatê-las, vencê-las, superá-las. Quanto a estas últimas, as imperfeições, o que acontece com a alma que vive, então, a piedade perseverante? A alma evita de as descobrir para não as combater. Eu não quero arrumar para a minha cabeça. Eu já venci o pecado mortal, tenho feito um bom trabalho com relação ao pecado venial, entendo, de cooperação com a graça, que afinal de contas é ela que nos garante, da parte de Deus, a vitória. Imperfeições, não, bobagem, não estou preocupado muito com isso agora, entende? Desculpa com facilidade as imperfeições. A renúncia é admirada. Por exemplo, vejam, aquela pessoa nesse estágio olha a vida dos santos e vê que atingiram um grau de renúncia sumo e fala, uau, maravilha. Mas ele vai dizer assim, é mais admirável do que imitável. Admiro, mas imitar... A renúncia admirada, desejada até mais pouco praticada, sendo assim. Quanto à oração, o que dizer nesse nível? Apesar de tudo, há fidelidade agora, constante à meditação. Algo muito precioso, que vai fazer com que ela avance a passos largos. Muitas vezes a meditação é mais afetiva. Já passamos da cogitação, que é o primeiro estágio, para o afeto, aquilo que nos leva às resoluções práticas. Ele vive, o homem, a alma vive a alternância de consolações espirituais e de securas suportadas com muita dificuldade. Ou seja, tem as doçuras, as consolações, até aí tudo bem, é humano vivê-las com facilidade. Agora, quando vem as securas, aí eu tenho dificuldade de levar isso adiante. Quando a pessoa supera esse estágio, já entra justamente na tríade final, nos 3 últimos níveis, que já mostram com maior clareza a perfeição. O 6º nível é o estado de alma do fervor. Nesse estado, pecado mortal já não tem. O pecado venial nunca é deliberado. Às vezes acontece de surpresa ou com semi-advertência. O pecado venial, é vivamente sentido e seriamente reparado o pecado venial. As imperfeições agora são levadas a sério, eu não fujo delas, nesse estado de fervor. As imperfeições são reprovadas, vigiadas e combatidas com energia para agradar a Deus. Penso nesse momento naquele exemplo sublime de Santa Teresinha, do menino Jesus. Tudo fazia para agradar o menino Jesus. Às vezes, entretanto, não no caso de Santa Teresinha, falo daqueles que vivem aqui no estado de fervor. As imperfeições, às vezes, contudo, são aceitas, mas logo renegadas. Existe um começo de aceitação, mas depois cai a ficha, eu digo, não. Os atos de renúncia são frequentes. O exame particular orienta-se essencialmente para o aperfeiçoamento de uma virtude, mais do que evitar agora aquilo que fere a virtude, que é o pecado. Pecado, além de ser transgressão de uma lei divina e negação de Deus, é viver de maneira oposta a uma virtude. Não se pensa mais tanto nisso, mas em como viver agora de maneira perfeita a virtude. Superado o pecado, como viver de maneira perfeita. Quanto à oração,
nesse estado, sabemos que a oração mental normalmente é prolongada. E isso com grande satisfação, não é um peso. A meditação é, sobretudo, afetiva e até de simplicidade, de simples olhar. Sabe, por exemplo, quando a pessoa já atingiu aquele estágio de entrar na igreja, colocar-se de joelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dizer um Senhor, eu vos amo, e pronto. E aquele silêncio de atenção amorosa se vê imediatamente habitado por Deus. Silêncio de atenção amorosa, como diz São João da Cruz. Silêncio habitado por Deus, a pessoa nem ousa falar, porque ela olha para Deus e o ama, sabendo que Deus a olha e o ama, e assim há esse comércio de amor no silêncio, um silêncio fortemente habitado. A alternância de vivas consolações e de provações cruciantes que vão sendo cada vez mais aceitas de boa vontade. 7º nível. Eu falei das 3 últimas, eu errei. As 3 últimas são agora, né? Minha matemática está errada. 7, 8 e 9. O 6º é do último. Perfeição relativa. O 7º nível da perfeição relativa. O pecado venial é cada vez mais raro. As imperfeições são prevenidas com toda energia e muito amor. E sobrevém apenas com semi-advertência. Quanto à oração, os elementos marcantes são os seguintes: de uma pessoa que vive a perfeição relativa. A pessoa possui vida habitual de oração, mesmo com ocupações exteriores, extenuantes e absorventes. Nesse momento eu penso em Santa Teresa d'Ávila, que fundou tantos conventos e que levava para onde ia a cela interior. Cela, no sentido do seu quarto, aquele espaço de recolhimento do convento do claustro. Ela tinha aprendido a criar isso na sua alma, no meio das mais diferentes agitações, por conta de coisas tão práticas como a fundação de um mosteiro. A alma apresenta sede de renúncia. Ela não simplesmente renuncia e fala, fazer o quê? Ela tem sede de renúncia, porque entende o quanto que isso expressa o amor a Deus e o quanto que isso acolhe o amor de Deus. Sede de renúncia, sede de aniquilamento, sede de desapego, sede de amor divino. Ela tem fome da Eucaristia e desejo ardente do céu. É como Santa Teresa d'Ávila que dizia, morro, porque eu não morro. Eu me consumo pelo fato de ainda não ter morrido. Não porque ela odeie-se a si mesma ou porque ela queira tirar a sua vida. Não, nada disso, nada disso. Ela sabe muito bem que Deus é o Senhor da vida e que Ele faz o que Ele quiser, quando quiser, como quiser. E ela está em suas mãos. Mas ela anela para que esse dia, definido por Deus, desejado por Deus, chegue o quanto antes, porque ela quer estar na presença do seu Deus e para sempre. Entendeu? E eu fico assim, eu quero ir para o céu, mas mais tarde. Quando eu falo isso, eu ainda não estou lá no 7º nível. Ela recebe graças de oração infusa de vários graus. Muitas vezes passa por purificações passivas e se deixa conduzir e não se revolta, não se rebela. 8º nível, o da heroicidade. Nesse estado, o pecado venial é ainda mais raro do que no estado anterior. As imperfeições são de primeiro movimento, movimentos primo primi. Ou seja, são coisas involuntárias. Acontecem só involuntariamente e desde que são percebidas, sai para lá. Quanto à oração, a pessoa recebe dons sobrenaturais de contemplação, às vezes acompanhados, aí sim, já, 8º nível de fenômenos extraordinários. As purificações passivas são acentuadas, porque Deus, que nos ama e que ama de uma maneira particular, acelera o processo. Porque Deus, mais do que ninguém, tem um interesse pela purificação daquela alma, mais do que a própria pessoa. E tudo que Deus faz nesse sentido é por um imenso amor que a gente não consegue calcular. Toda a purificação que Ele permite, que Ele manda, e que é coisa muito dolorosa. Mas o amor intenso faz com que tal purificação dolorosa seja uma delícia para almas que atravessam tal provação. Claro que isso está um pouco além da nossa compreensão, muito além da compreensão natural, porque é absolutamente sobrenatural. E não tendo vivido isso, a gente não tem como tocar com o dedo essa realidade, com o risco de achar até absurdo.
aquilo que é uma realidade muito mais real do que tanta virtualidade que conhecemos. O desprezo de si é levado até o esquecimento de si. A pessoa se alegra neste altíssimo grau de humildade. Aliás, quanto mais elevado for o grau de santidade, mais elevado é o grau de humildade. Até esse ponto aqui, a pessoa se alegra em desprezar-se, em esquecer-se de si. Porque ela sabe que tem Deus por ela e ela quer mesmo que ele cresça e ela diminua. A preferência é dada aos padecimentos sobre as alegrias. Ela escolhe os padecimentos, prefere os padecimentos às alegrias. Essa é a pura santidade, a loucura dos santos. Por fim, para concluir, a santidade consumada, tanto quanto possível nessa vida, já que o 10º grau é só no céu, diz São João da Cruz. O 9º, aqui é o quê? O pecado venial é raríssimo. As imperfeições são apenas aparentes. Quanto à oração, no mais das vezes trata-se nela, na vida de oração, já de união transformante. A pessoa atinge um tal grau de união com Deus que ela se transforma de uma maneira profundíssima naquilo que Deus quer que ela se transforme, num processo de deificação. Fala-se de conúbio, matrimônio espiritual. A pessoa vive muitas e profundas purificações de amor que são delícias, atrás de delícias. Com sede ardente de sofrimentos e de humilhações. Penso agora, por exemplo, em Santa Gema Galgani, uma jovem que se santificou em poucos anos, que tinha sede ardente de sofrimento e de humilhações, não porque tivesse algum problema aqui, não porque tivesse algum distúrbio. Superando toda a condição natural, já vivia nesse estágio elevado de participação da vida, do ser, da natureza de Deus, inclusive da cruz do Filho de Deus, para participar depois num grau elevado da sua glória. Aquilo que o apóstolo São Paulo disse a Timóteo, eu digo para mim, digo para nós, combatamos, caros fiéis, o bom combate. Combatamos o bom combate da fé, vale a pena. Nunca sozinhos, porque se pretendemos levar adiante tal obra e tal combate sozinhos, somos fadados ao mais redondo fracasso. Mas com a ajuda de Deus, a quem devemos recorrer diretamente através dos seus amigos e da Santa Mãe de Deus, em primeiro lugar, aí sim nós atingimos o grau de santidade que Deus quer para nós. Com especial ajuda de Nossa Senhora, do terço, do rosário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.